Bom dia, irmãos. Boa tarde, boa noite. Aqueles que estão assistindo em outros horários aí, o nosso EBD. Dizer que é uma satisfação estar aqui de novo com os irmãos. Gostaria muito de estar presente com vocês juntos, interagindo. Mas infelizmente, mais uma vez, estamos aqui dessa maneira virtual. Então, para a nossa aula, continuamos a nossa aula sobre a supremacia de Cristo, o estudo da carta dos Hebreus, aos Hebreus, na verdade. E hoje nós vamos para a lição número 10. Vamos falar sobre a aliança, o testamento, o acordo que foi firmado. E agora mesmo estava conversando com as crianças no nosso culto doméstico aqui em casa, falando sobre o significado desse termo aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa antiga aliança e a nova aliança. Então nós vamos discorrer sobre alguns pontos aqui da nossa revista. Muito boa a lição, muito interessante a gente parar em alguns pontos. Eu vou inserir aí alguns ensinamentos também, algumas coisas que eu tenho aprendido e a ideia de compartilhar com os irmãos e aprendido. Quando a gente se prepara para a aula, a gente aprende muitas coisas. Aqui já de antemão os nossos objetivos, Então a lição traz que devemos compreender o valor da antiga aliança, percebendo então que essa antiga aliança era imperfeita, temporária e insuficiente para purificar o pecado. No outro campo, a gente precisa se sentir então seguro, plenamente seguro da salvação em Cristo, da plena purificação dos nossos pecados, nossa completa redenção. E no campo do agir, identificar o que faz a nova aliança superior à antiga, reconhecendo em Cristo, então, a sua superioridade. Queridos, nós vemos, então, que a Epístola dos Hebreus, ela vai trazer a ideia geral da epístola, o autor então ele vai enfocar a ideia, que ele exortava então aqueles irmãos para que evitassem então a apostasia. A apostasia então era o afastamento definitivo, e deliberado de determinada ordem, determinada tribo, e uma renúncia então também aos mandamentos daquele povo. E, como a gente já bem estudou em outras lições, o autor de Hebreus então ele estava exortando aqueles irmãos para terem cuidado então com a apostasia, para não se afastarem então dos ensinamentos do Senhor. Lembre então que os irmãos daquele período estavam voltados para aquilo que era terreno, aquilo que era transitório, as sombras então daquilo que viria, e aquilo os atraía mais do que as realidades celestiais. Reflita sobre uma coisa: a gente precisa ter cuidado então nos nossos dias para que nós então não estejamos então tão focados naquilo que é terreno e que isso suplante as coisas celestiais. Às vezes a gente se prende a algumas liturgias, algumas ordenanças, de maneira que a gente se esquece então da essência daquilo. Então devemos então na lição de hoje refletir, sobre aquilo que é celestial, sobre a aliança que é celestial, o tabernáculo que é celestial, e é o que a gente vai discorrer então no dia de hoje. Vamos então ler o texto. Nós estamos com nossa lição baseada em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1, até o capítulo 9, no versículo 15. Nós vamos discorrer no dia de hoje. Mas se você não leu, aproveite então essa facilidade desse período da internet, dá uma pausa no vídeo, se for o caso, dá uma lida nesse texto. Nós vamos ler ele pouco a pouco aqui, mas o ideal é que você então leia ele em todo o seu contexto, tá bem? Vamos ler então do versículo 1 até o versículo 6, para que a gente possa
discorrer então na introdução, vamos ler, fazer uma oração e a gente discorre. Diz assim na minha versão: ora, o mais importante de tudo o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Aspas, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Fecha aspas. Queridos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque temos esse momento, então, de nós refletirmos sobre a Tua Santa Palavra. Obrigado pelo meio que temos, de alguma forma, de conversarmos sobre ela. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor oriente, então, os nossos estudos, que mais uma vez seja retirado de nós todo o conhecimento humano e que nós, então, possamos, então, refletir de acordo com a vontade do Teu coração que o Senhor deixou para nós outros na Tua Santa Palavra. Te agradecemos por esse momento e toma os nossos corações, nossas mentes cativos para que possamos atingir os nossos objetivos que são Teus de entender a Tua Palavra. Assim que nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, queridos, vejam que nós precisamos entender então a antiga aliança que havia e a nova aliança. Se você é um estudioso da palavra, estudioso não no sentido de um teólogo, mas apesar de que somos todos teólogos porque estudamos sobre Deus, mas se você se aprofunda na palavra como estudante da escola bíblica, você vai perceber que existia uma aliança. Para aqueles que não chegaram então a essa conclusão, dê uma lida então de como era a aliança lá em Êxodo 24, como foi feita essa aliança firmada no sangue do Cordeiro. E agora então nós e o autor de Hebreus trata sobre essa nova aliança. Ele vai dizer que essa nova aliança era superior. Então nesses primeiros versículos nós vamos falar então sobre o mediador. O mediador, o sacerdote na época, era um sacerdote humano tanto quanto nós, que precisava então fazer a sua oferta pessoal para que aí sim fizesse uma oferta de perdão por toda a nação de Israel. E nós vamos ver então que nosso mediador estava além desse sacerdote. Perceba no versículo 1 que ele vai dizer que esse sumo sacerdote então, do qual o autor está falando, ele está assentado à direita do trono de Deus. Então veja, ele não é somente o sacerdote, mas ele também é a majestade. Ele também é o rei, o Deus para o qual era realizada a oferta. Então, esse ministro, então, ele diz no versículo 2, não só o ministro desse santuário, mas o ministro do verdadeiro tabernáculo. Nós vamos já voltar nesse ponto do tabernáculo, que não era erguido então por mãos humanas. Então, esse do qual o autor de Hebreus está falando é rei, mediador, sacerdote, né? E então o próprio Senhor revelado no Salmo de Davi, no Salmo 110. Ele que é exaltado e entronizado. Então, por que essa aliança, então, ela é superior? Veja, ela é primeiro superior porque o sacerdote, nós bem vimos então com o irmão Denilson na semana passada, que esse sacerdote, ele era como Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. Então,
era muito maior do que um sacerdote humano da tribo de Levi ou da tribo de Arão, né? Esse sacerdote, então, era da ordem de Melquisedeque, um sacerdote e rei ao mesmo tempo, por isso ele é superior. Nós vamos ver também que esse sacerdote ele é maior porque ele é ministro no verdadeiro tabernáculo. Nós vamos ver que, mais especificamente, que o tabernáculo que foi construído pelo povo de Israel ali no deserto e que logo depois virou o templo, né? Os templos conhecidos até hoje, ele era ele era uma sombra do verdadeiro tabernáculo que existia nos céus. Deus, quando fala para Moisés sobre o tabernáculo, ele diz assim, olha, você vai fazer igual, você vai fazer semelhante ao que eu vou te mostrar no céu. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Um outro ponto, então, que a gente precisa parar é que o ministério do sacerdote ele é sobre-excelente do que o ministério anterior do sacerdote terreno. Por quê? Porque o mediador ele é superior. O mediador dessa nova aliança, né, dessa aliança renovada, a gente tem alguns autores que costumam dizer que não é nova. É a mesma aliança, porém renovada. Né? Ela é nova em Cristo. Então, ela é superior porque ela é uma aliança, então, feita por um mediador superior, como a gente falou. Veja o que diz no versículo 6, diz o seguinte: contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois é fundamentada em promessas excelsas, que é exatamente o ponto que nós vamos entrar agora sobre as promessas da nova aliança. Vamos ler no versículo 7 até o versículo 13, como que são então essa promessa da nova aliança. Veja, ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda, porquanto ele declara, repreendo o povo por suas faltas. E aí, eu queria fazer uma pausa aqui para que você entendesse uma coisa. O autor de Hebreus, ele vai agora citar um texto de Jeremias 31, né, que é um texto que vai falar sobre os dias que viriam. Então, aquela promessa do Antigo Testamento. Ele diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passados aqueles dias. Veja a aliança que Deus vai fazer com a casa de Israel passados aqueles dias. Ele diz assim: gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Veja só, o que acontecia então com a aliança anterior? A antiga aliança, ela foi outorgada segundo promessas inferiores, só recebia quem obedecia às condições. Se você ler lá em Êxodo 19, vai dizer assim, ó, se você fizer isso, aí é que vai vir a bênção, né? A redenção. Essa agora não. Ela é muito maior, a gente vai ver. Daqui a pouco ela vinha do homem. O homem precisava fazer alguns sacrifícios. Um segundo ponto é que ela não era definitiva. Se ela fosse satisfatória, não seria ser substituída por outra. Perceba que o povo de Israel precisava ficar fazendo sacrifícios e ordenanças e normas, mas a lei do Senhor é só uma.
né? E ele vai gravar então essa lei na sua mente e no seu coração. Aquelas ordenanças de como realizar, como conseguir a redenção, aquilo findou então com o sacrifício de Cristo. Um último ponto desse pequeno trecho aí é que ela não tinha eficácia. Ela indicava um padrão de conduta, mas não dava ao pecador então forças para atender às suas condições. Ou seja, Deus, quando institui então as ordenanças de matar um cordeiro periodicamente para ter a remissão dos pecados, ele sabia então que aquela morte do cordeiro ela precisava ser repetida. Então ela era temporária, imperfeita. Ela precisava então passar por novos sacrifícios. E nós vamos ver então na nova lei, né, no Novo Testamento, né, que ela é uma revelação superior de Deus. As promessas então elas são cumpridas. Então veja aí, é uma aliança instituída com base em promessas superiores. Vem da parte de Deus, pela graça, independente da conduta humana. Essas promessas já estão instituídas. A lei, a aliança, então, ela é imaculada e definitiva. Veja que o sacrifício de Cristo, então, promove redenção completa e resolve de uma vez por todas o problema do pecado. E espiritualmente eficaz. Ela resulta, então, numa regeneração espiritual e conhecimento do Senhor. Queria parar nesse ponto aí do final. Veja, essa nova aliança, ela faz com que o homem continue a buscar o conhecimento do Senhor. Entender como era a antiga aliança faz parte da busca pelo conhecimento da aliança atual. O que eu conversava, e falei agora há pouco sobre o culto doméstico aqui em casa, né? A gente conversava sobre a condição dessa nova aliança, o conhecimento. Veja, a gente conhece pouco sobre o Antigo Testamento. Eu posso dizer isso, conhece pouco em que sentido? O que do Antigo Testamento estava como sombra do que haveria de vir, né? Entender essas ordenanças que havia com o povo de Israel faz parte de entender o que é necessário para nós no dia de hoje. Veja, o autor vai dizer aqui no versículo 10, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, será a seguinte: gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Veja, eu não estou falando aqui de um sentido literal, mas as leis precisam estar inscritas na nossa mente, né? Gravadas em nossa mente, inscritas no nosso coração, de modo que não liturgicamente, não espiritualmente falando, não mecanicamente falando, mas nós então vamos, ao conhecer essas leis, quando formos fazer qualquer coisa, nós vamos lembrar que essas leis de Deus não mudam. Então, tudo que nós vamos fazer tem que estar baseado então nessa lei, portanto. Tá? Então vejam. A nova aliança, então, ela vai substituir a primeira. Veja o que ele diz no finalzinho aqui do versículo 13. Ele vai dizer assim, ó: ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Então, essa nova aliança então substitui aquela primeira aliança feita lá no tabernáculo com Moisés, né, o tabernáculo antigo. Então, é muito melhor do que aquele pacto mosaico. E veja que existe um detalhezinho aí, que é o aparecimento da nova figura da Trindade, que é o Espírito Santo. Então veja, aquela presença que era exterior no Santo dos Santos, agora é uma presença interna por causa do Espírito Santo, que é o símbolo então dessa aliança. Tá? Pois bem, essa nova aliança então ela seria espiritual. Veja, quando ele está falando de Jeremias 31, que foi a leitura inclusive
da lição de quinta-feira, quem está fazendo as leituras vai ver que já leu esse texto de Jeremias 31, existia então em Israel crise, rebelião, né? E Jeremias então ele vai falar sobre o cativeiro que Israel iria passar ainda e depois uma restauração. Veja que a aliança então no futuro vai gravar na mente, as pessoas vão parar, vão buscar parar de pecar, porque agora tem conhecimento tanto na mente, que define nossa ciência, quanto no coração, que define a nossa emoção. Ele tem consciência das ordenanças de Deus. Então não serão coisas exteriores. Tá? É uma coisa engraçada, né? Engraçada não, mas importante da gente citar, e eu faço essa comparação sempre, é que existe então em Apocalipse a marca da besta. Vocês vão ver que a marca da besta ela é montada na testa e na mão. A testa tem função de conhecimento, de a visão, o que você anda fazendo, né, as suas ações. E a mão, a força do trabalho. Então veja que a marca da besta está intimamente ligada e ela vai querer suplantar então a aliança de Cristo, que foi na mente e no coração. Tá? Daqui a pouco nós vamos voltar ao Apocalipse para falar sobre o tabernáculo também. Essa nova aliança, então, ela é a que traz a justificação pelo perdão dos pecados. Então, a aliança anterior, ela era, como a gente falou, temporária, né? Ela precisava de renovação. Essa aliança agora ela é perpétua, ela é contínua, ela é plena, ela é abundante. Por quê? A pessoa então é justificada pela fé no sacrifício do Cordeiro perfeito, que é Jesus. Então, quando ela crê nesse sacrifício, então ela fica então linkada ou amarrada então a essa nova aliança por meio da fé, e essa promessa da justificação é a principal promessa então da nova aliança firmada em Cristo. Tá? Aí uma reflexão, né, uma aplicação, o texto de 1 João, que o sangue de Cristo então nos purifica de todo pecado. Veja que a gente observar então que enquanto existia a morte do Cordeiro, aquele sangue purificava momentaneamente os pecados passados, o sangue de Cristo então nos purifica de todo o pecado, daqueles que já passaram, daqueles que haviam de vir, e nós então precisamos então lutar para evitar refazer esse sacrifício, ou seja, precisamos buscar não pecar mais. Agora nós vamos falar então sobre o tabernáculo. O tabernáculo então e o sacrifício da nova aliança são superiores. Veja, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantado em uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da propiciação. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, né? As tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é o nosso propósito detalhar esse assunto agora. Isso quem fala é o autor de Hebreus. Ou seja, todo esse significado do tabernáculo, dos utensílios, né, já era de conhecimento do povo hebreu. Versículo 6, então: ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância.
Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Este fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Queridos, esse novo tabernáculo, então, que é construído, ou aquele que Cristo adentra, não é um tabernáculo imperfeito. Na antiga aliança, então, era necessário cumprir ordenanças, rituais, sacrifícios diários no lugar santo e sacrifícios anuais no Santo dos Santos. As ordenanças e os sacrifícios não eram ineficazes, porque anualmente o sacerdote precisava refazê-los, para que o povo então tivesse acesso direto a Deus. Vejam que nessa nova aliança e nesse tabernáculo que é o tabernáculo eterno, e lembre-se, a gente viu aqui agora, isso é um tema bastante interessante, né? Poucas pessoas sabem que Moisés, quando foi construir o tabernáculo, a gente já citou anteriormente, ele viu um tabernáculo nos céus. E aí ele fez uma cópia, uma sombra aqui na terra. Então veja, Moisés vê um tabernáculo, faz da mesma maneira esse tabernáculo na terra para representar aquele que haveria, ou aquele que já existe nos céus, e os sacrifícios que haveriam de acontecer, o sacrifício que haveria de acontecer com Cristo. Então veja, é importante a gente entender essa relação entre o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial, representado então pelo próprio Cristo, que é o tabernáculo espiritual perfeito. Ou seja, quando ele fala do propiciatório, da arca, do que estava na arca, de tudo, era então uma representação de Cristo. E os rituais, então as ordenanças, foram feitos plenamente por Cristo para retificar, reformar todas essas coisas, inclusive o pecador. Nós vamos ver aqui que as partes do tabernáculo terreno são especificadas aí. Então, do versículo 2 até o versículo 5, ele vai falar sobre a tenda, o candelabro, a mesa, os pães da propiciação, o véu. Então, vejo que essas partes explicadas representavam, então, o próprio Cristo, tá? Os utensílios, tudo era, agora, nessa nossa nova aliança, eles são superiores. O autor de Hebreus também especifica nos versículos 6 e 7 como que era as atitudes, a ministração dos sacerdotes, como é que eles entravam, como é que era feito os sacrifícios, e aí depois ele vai dizer então como que Cristo fez, a partir do versículo 11, como era, então, como foi o sacrifício de Cristo enquanto sumo sacerdote, enquanto sendo ele mesmo a ovelha do sacrifício, sendo ele mesmo o tabernáculo perfeito onde Deus habita, Lembre-se que tabernáculo significa
moradia, né? Algumas versões vão dizer que e Deus então tabernaculou com eles, ou seja, morou com eles. Então tabernáculo é moradia. E nós vamos voltar daqui a pouco quando eu for falar de Apocalipse, tá bom? Veja, um outro ponto é a ineficácia então da antiga aliança. Então os dons e sacrifícios, né, o que os sacerdotes faziam eram ineficazes, né, para deixar o homem então perdoar e justificar o pecador. Esses termozinhos, a gente vai ver no final, redenção, justificação, são termos que eu gosto muito de repetir. Quem é meu aluno lá sabe que a gente precisa saber essas palavrinhas: redenção, glorificação, justificação, santificação. A gente precisa conhecer esses termos para podermos avançar então na nossa caminhada aqui, tá? Pois bem, quais eram então os efeitos da nova aliança? O que essa nova aliança fazia com o pecador? Antes disso um pouquinho, eu queria só voltar no tema que eu falei de Apocalipse. Vocês vão ver, abre aí Êxodo 25, versículo 9, que é quando Deus está mostrando para Moisés o tabernáculo. Queria parar um pouquinho aqui nesse, apesar de já estarmos com 31 minutos, mas eu queria parar um pouquinho aqui nesse ponto, né? Êxodo 25. Eu queria, antes disso, né, voltar, já que a gente já está em Êxodo 25, voltar no 24, no capítulo 8, ele diz assim, ó: Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: Este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Vejam, Deus mostra, escreve com o próprio dedo dele os 10 mandamentos. Depois ele cita para Moisés todas as ordenanças que vão estar no livro de Levítico, quanto à lei civil, quanto à lei moral, né? E aí ele sela essa aliança com o sangue de um cordeiro que é lançada sobre o livro da aliança e sobre o povo. Lembre que também, um parênteses bem interessante é que tudo isso aconteceu porque era a comemoração da Páscoa, da passagem do povo de Israel pelo Egito para chegar na Terra Santa. Cristo então, lá na frente, num dia, na semana da Páscoa também, pega o cálice e fala: esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue que marca a nova aliança. Então veja que os mandamentos, o sangue, o cordeiro, o tabernáculo, né, tudo isso estava presente e está presente. Então, falando em tabernáculo, então, vamos no versículo 25, no capítulo 25, no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, Deus falando com Moisés: farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. No versículo 40, ele vai dizer assim: vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Ou seja, enquanto ele estava lá em cima, recebendo a lei, né, a lei moral de Deus, que ele mesmo escreveu, ele viu o tabernáculo. Lembra que essa lei, ela vai para dentro do propiciatório, ela vai para dentro da arca da aliança, é colocado lá dentro junto com a vara de Arão, significando o sacerdócio. Veja também no versículo 26, no capítulo 26, no versículo 30, levantarás um tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Eu queria voltar no 25 aqui, no 26, não, 25. É um texto que ele vai dizer, capítulo 25, versículo 8. Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo. Foi o versículo 9 que eu li. O versículo 8 é o anterior, que eu queria que vocês registrassem aí na mente. Deus diz assim, ó: faz um tabernáculo para que eu possa morar com você. Observa Apocalipse 21.
Apocalipse 21, quando então João está ali preso na ilha de Patmos, ele tem uma visão então da Terra Santa descendo para as pessoas habitarem com Deus. Tá? Aquela história que a gente já conversou de morar no céu. Haverá então uma cidade santa que sai do céu e desce. E ele diz assim, versículo 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, olha só, preste bem atenção, lembrem-se do tabernáculo, onde Deus queria habitar com o povo de Israel. E olha aqui, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus, a moradia de Deus, a morada de Deus, agora está entre os homens, com os quais ele habitará. O tabernáculo que Moisés viu é uma representação dessa nova Jerusalém, ou dessa nova morada de Deus, onde ele vai habitar junto com os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles. E ele será o seu Deus. A gente já tratou sobre esse texto uma vez numa aula, e o pessoal que está lá na aula vai lembrar, quando eu falei que nem o sol vai existir, porque o brilho de Deus vai estar ali entre o povo, e eles não vão precisar de brilho do sol. Olha que maravilha. Então, a importância da gente entender a sombra da antiga aliança ou do Antigo Testamento nesse Novo Testamento, nessa nova aliança que é feita em Cristo. Esse tema é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Pois bem, então quais são os efeitos da nova aliança, muito superiores aos efeitos da antiga? Então, o sangue dos bezerros, dos bodes, eram ineficazes, na verdade, né? Só santificava o exterior e não a consciência do pecador. O sangue de Cristo agora, do Cordeiro perfeito, ele vai purificar a mente do pecador. A sua vontade muda. Então, se você ainda luta então contra o seu eu interior, saiba que o mais importante é a sua vontade. Qual é a sua vontade? A gente tem falado sobre a ideia, né, de você não cumpre os mandamentos porque você vai ser salvo, mas você os cumpre porque você foi salvo. Você tenta não errar, não para ser salvo, porque fazendo isso é imperfeito, precisa de sangue de bode. Agora, precisa de bode de ovelha. Agora, após o sacrifício perfeito de Deus, do próprio Cristo, né, ali morrendo na cruz, a partir de agora eu os cumpro com amor, porque Ele me amou primeiro e aí eu executo os mandamentos, não por obrigação, não por fardo, e sim por amor, amor a mim, amor a Deus e amor ao meu próximo. O outro ponto, então, os sacrifícios eram paliativos, temporários, e era apenas para cobrir transitoriamente o pecado. O sacrifício de Deus, então, vai cobrir o pecado totalmente. Nós vamos ver daqui a pouco na comparação. O cumprimento dos rituais era uma tentativa de buscar a própria salvação, obras mortas, ou seja, cada ritual que eu fazia, cada ovelha que eu matava, era porque eu estava ali querendo alcançar por meio desse sacrifício o acesso a Deus. Mas agora a morte do Cordeiro Perfeito faz com que eu me achegue a Deus, não por meus méritos, mas por mérito dele, que foi ele que morreu na cruz. Nós vamos ver agora uma comparação com essa nova aliança, esse Novo Testamento. O sangue de Cristo então é totalmente eficaz, ele nos garante redenção, purificação, e é uma purificação do meu interior e não do meu exterior. Veja, as leis agora ficam gravadas na minha mente e no meu coração, ou seja, isso não é só exteriormente executado, ele é de dentro para fora. O sacrifício é suficiente e definitivo, eu não preciso mais estar matando animais. A redenção então é eterna, me purifica totalmente do pecado. Essa purificação não é por meio de obras, é por meio do próprio sacrifício. Nós vamos servir então o Deus vivo com consciência purificada. A minha mente então agora, nesse novo nascimento, a nova aliança me produz um novo nascimento, e essa nova pessoa então, ela não tem mais, apesar de ainda ter resquício da natureza adâmica, ela tem a natureza agora de Cristo. E aí ela busca não errar mais. Então, quais são os efeitos dessa nova aliança? Providencia a nossa redenção,
né? Lembre-se que redenção é redimir uma pessoa, é comprar com alto preço. Isso é um termo que era muito ligado aos escravos. Então, eu redimo aquele escravo, eu compro e liberto. Tá? Então, essa redenção é providenciada por isso. Ela purifica, então, a nossa consciência, como eu já falei, e santifica, então, o nosso serviço. A partir de agora, as nossas obras são realizadas por meio esse serviço, então, ele é purificado por meio da obra do próprio Cristo e não a minha. Então, como eu falei, eu cumpro os mandamentos não para alcançar algo, mas sim porque Ele me alcançou, por amor a Ele, não para que Ele me ame, e sim porque Ele me amou, agora eu os executo. Tá bem? Aqui na conclusão, antes de passar, eu queria deixar um ponto que eu deixei nas outras aulas, mas hoje eu ainda não frisei. Então, para quem chegou até aqui, use aí os comentários, tire suas dúvidas, discorde, fique à vontade, né? Maxwell, eu não concordo com isso que você falou, eu acho que a gente precisa ainda executar algumas obras para que nós sejamos então alcançados. Bote isso daí, vamos conversando sobre isso e outras pessoas também participando, coloque nos comentários então do próprio vídeo no YouTube, que aí a gente vai tratando sobre isso, tá bem? Mande um WhatsApp, mande um e-mail, mande um áudio para mim e eu vou responder se eu souber, se eu não souber, eu vou procurar alguém que responda para que a gente possa chegar a uma conclusão e que nós possamos então crescer no conhecimento do Senhor. E aí, como conclusão então, essa antiga aliança então, ela foi insuficiente, ela era imperfeita, temporária, falha, incompleta, não nos perdoava totalmente, não nos trazia redenção, não nos dava perdão, não trazia então salvação, por isso ela era então inferior. Em Cristo então, nessa nova aliança, nós recebemos isso tudo por graça, mediante a fé. Mediante a fé é porque nós acreditamos que os sacrifícios que havia do Cordeiro foi feito apenas um, e foi aquele da cruz. Nós cremos então que naquele sacrifício nossos pecados são perdoados, e aí nós temos então a regeneração. Nós temos então a redenção e regeneração. A partir de agora então, pela fé, eu passo a cultuar esse Deus, adorá-lo, a engrandecer o seu nome, por causa daquilo que Ele já fez por mim. Então em Cristo, isso tudo nos é dado por meio da graça. Que é a graça, favor imerecido, aqueles que vão para a EBD desde pequeno, né, vão responder, é aquele favor que é feito sem nós merecermos. Cristo fez o sacrifício na cruz sem que nós mesmos merecêssemos. Então, é mediante essa fé e mediante a graça que nós alcançamos redenção, perdão, salvação, e o nosso serviço então é purificado. Queridos, era isso que eu tinha para o dia de hoje. Que Deus os abençoe, que os guarde. Espero em breve estar de novo em contato com os irmãos, para que nós possamos então cultuar esse Deus que nos salvou, o Deus que deu sua vida por nós, e nós então possamos então estarmos juntos para adorá-lo e engrandecer o seu nome. Que o Senhor abençoe o seu domingo, que abençoe então essa semana, que você então durante essa semana busque conhecer mais esse Deus, estudar mais sobre a sua palavra, e que então em breve nós nos encontremos para adorá-lo. É assim que eu me despeço dos irmãos, e que o Senhor esteja convosco nessa semana. Que Deus os abençoe.